Glória a Deus. Encontre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós vamos ler do verso 1 e nós vamos ler toda essa história. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler? Verso 1 diz assim, olha só. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando em Pedro no lado, despertou, dizendo: levante-se depressa. E caíram-lhe das mãos as suas algemas. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, a alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava na porta. E disseram-lhe: está lá fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o anjo. Mas Pedro perseverou em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acenando ele com as mãos para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirou da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo dali, partiu para outro lugar. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, amigo Espírito Santo de Deus, essa noite nós necessitamos ouvir a tua voz, e eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai amado, venha falar hoje conosco, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, sinta-se à vontade, tenha liberdade em falar aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Nós te damos, ó Deus, total liberdade para falar o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor falar, Jesus. Então fica conosco, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Dê um aplauso bem bonito para Jesus e pode sentar. Glória a Deus. Sente e fique à vontade na casa de Deus. Até mesmo porque você é filho. Quem é filho aqui? Levanta a mão de Deus. Então você está na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos liberdade. Na casa do Pai nós somos livres. Na casa do Pai nós ficamos à vontade, tá bom? Quando nós pensamos como é importante estar na casa do Pai,
vem na minha mente alguns versículos da Bíblia, que alguns homens, por exemplo, como Davi, que você conhece, eu também conheço, mas um dia ele chega ao ponto de falar que ele queria era morar na casa de Deus, por todos os dias dele, morar. Imagine quão o cara amava estar lá no templo adorando a Deus, que ele falava, cara, eu queria morar na presença desse Deus, aqui, para me ficar adorando a Deus por todos os dias da minha vida. Aí ele vai e cita outro versículo e fala assim, vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias em outros lugares. Olha só a comparação que ele fez. Vale um dia na presença de Deus, em um lugar assim como nós estamos, para adorar a Deus, do que 1000 dias, por exemplo, no Caribe brasileiro, numa praia deserta. Vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias em outros lugares. Sabe o que eu posso entender essa noite? Que nós somos privilegiados por estarmos aqui na presença de Deus, tá? Eu gosto de um verso da Bíblia, quando o apóstolo Paulo, falando sobre a questão da escolha, a escolha de Deus, porque algumas pessoas, elas têm aquele ditado que fala assim, fulano de tal aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus. Não tenho nada contra esse ditado, porque até mesmo nós chamamos, no final do culto, pessoas para entregarem e aceitarem a Jesus como Salvador. Mas tem um texto na Bíblia, quando o apóstolo Paulo ele fala dessa forma, dizendo desse jeito assim, olha, não foi vós que me escolhestes, mas Deus falando, mas eu escolhi a vós. Eu fico pensando, meu Deus ele me escolheu, porque até mesmo eu entendo que ninguém que comparece, por exemplo, a um culto, ele vem porque ele decidiu, porque não tinha nada para fazer e ele veio para a igreja. Mas sabe o que nós entendemos através da palavra de Deus? É que o Espírito Santo, ele trouxe cada um que está aqui essa noite para se comparecer aqui dentro dessa igreja, na presença de Deus, para adorar a Deus, e é porque Deus tem algum plano e algum propósito na tua vida. Então, se Deus ele me trouxe até essa igreja essa noite, eu só posso entender e pensar que Deus tem algum plano, Deus tem algum projeto, Deus tem algum propósito para fazer na minha vida, e foi por isso que o Espírito Santo, ele me trouxe até aqui, para mim ouvir aquilo que ele quer para a minha vida, tá bom? Porque eu não sei se você sabe, mas na casa de Deus, nós ouvimos a voz de Deus e ouvimos as direções que ele tem para a nossa vida. Essa noite Deus ele tem direção, você pode dizer amém para Jesus? Glória a Deus. Quantos querem a direção de Deus aqui essa noite? Diga amém. Amém? Então, o que Deus ele colocou no meu coração desde hoje de tarde, para compartilhar conosco essa noite, dentro aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e eu quero dar o nome dessa palavra que eu quero trazer para mim, para você aqui essa noite, de oração incessante. Pastor, oração incessante, repita comigo, oração incessante. Eu quero dar esse título para essa palavra, porque quando eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, eu vejo um milagre acontecendo. Mas eu vejo um milagre acontecendo debaixo de uma arma que todos nós temos que usar, chamada oração. Oração. O milagre, ele acontece aqui em Atos capítulo 12, eu vou aqui falar essa história, mas eu quero que você entenda já de imediato, que todo milagre que acontece na vida de uma pessoa, ele acontece debaixo de oração. Pastor, todo milagre sim. Alguém que quer um milagre de cura, ele alcança esse milagre através da oração. Alguém que quer um milagre, por exemplo, de portas abertas, sabe como é que alcança milagre de portas abertas? Através da oração. Todo milagre que Deus ele tem para a vida do homem, se o homem colocar como base a oração, pode ter certeza,
é questão de tempo para que milagres aconteçam na tua vida, tá bom? Então não esqueça, quantos querem milagre aqui? Levanta a mão, glória a Deus. Sabe qual é a base para que esse teu milagre ele possa crescer? Repita comigo, oração, tá bom? E nós vemos um grande milagre aqui em Atos capítulo 12, só para nós aqui entendermos o texto, tá bom? Entendermos aqui o que é Bíblia, o plano por trás do que está acontecendo aqui em Atos 12, só para você entender, quero que você empreste seus ouvidos essa noite, tá bom? Mas nós estamos diante aqui, no livro de Atos, capítulo 12, de uma perseguição que a igreja estava sofrendo. Eu não sei se você sabe, mas se você lê a Bíblia e também lê livros de história, você vai encontrar histórias da igreja sendo perseguida. Pastor, a igreja sendo perseguida todos os nossos irmãos na fé, os apóstolos, os discípulos, os crentes que nós nem conhecemos por nome, mas viveram há 500 anos atrás, 300 anos atrás, muitos deles foram perseguidos. E a igreja, ela sempre foi perseguida. Mas uma coisa que, quando você vê a história e você vê a Bíblia também, você começa a entender uma coisa, sabe o que é? Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja provava de milagres da parte de Deus. Pastor, sério isso? Sério. Quanto mais eles queriam matar crente lá, nos anos passados, no tempo da perseguição, eles matavam um, nascia 2, 3, 4, 5, nascia 10 cristãos. Então, quanto mais perseguia, mais crente nascia. E nós estamos diante de uma perseguição. Quem aqui nunca ouviu falar do apóstolo Pedro? Todos nós ouvimos já falar dele. O Pedro, ele é um dos pais da nossa igreja, né? A igreja primitiva. E nós estamos aqui diante, eu quero que você, se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta, fique à vontade, em Atos capítulo 12. Mas nós estamos diante de uma perseguição à igreja, mas aquele que foi mais perseguido, sabe quem foi? O apóstolo Pedro. A Bíblia fala que o rei Herodes, ele coloca a mão em Pedro, prende Pedro, leva Pedro para dentro da prisão, e a Bíblia fala que esse Herodes, ele monta um esquema de segurança tão forte, porque lá fora da prisão tinha uma multidão alvoroçada querendo apedrejar Pedro. E o Herodes não queria que aquela multidão não entrasse dentro da prisão e muito menos que Pedro pudesse fugir. E ele monta agora um esquema de segurança. A Bíblia está dizendo aqui que ele coloca 16 soldados para guardar Pedro dentro de uma cela. Você consegue agora ficar imaginando comigo? Poxa, o cara realmente não queria que o Pedrão pudesse fugir, não é? Colocar 16 soldados para guardar Pedro, para ficar vigiando Pedro. Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu entendo com Deus? Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. E não se escandalize comigo essa noite. Mas eu entendo que quando Deus, ele quer abençoar uma pessoa, Deus, ele usa até o diabo. Pastor, Deus, ele usa até o diabo quando ele quer abençoar uma pessoa? Às vezes nós olhamos algumas coisas na nossa vida e nós falamos assim, poxa, mas, cara, está muito complicado isso na minha vida. E nós podemos às vezes pensar assim, poxa, eu estou achando que isso não é Deus. Mas tem um texto na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz dessa forma, que na nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós estamos diante de uma cena de Pedro dentro da cadeia.
Algumas pessoas podem pensar assim: pastor, o Pedrão foi oprimido, né? O Herodesão colocou 16 soldados para vigiar ele. Mas sabe o que eu penso? O Herodes, ele foi usado por Deus para colocar homens cuidando e vigiando Pedro, para que aquelas pessoas que estavam lá fora, não pudessem entrar dentro da cadeia e, por acaso, querer apedrejar o Pedrão. Aí sabe o que Deus ele faz? Coloca no coração de Herodes: Herodes, eu quero guardar um filho meu, eu não quero que ele passe por apedrejamento, tá bom? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te usar para tu colocar ele aí num lugar bem guardado. Se você for ler o texto, você vai ver que a nomenclatura que usa no texto aqui é que Pedro, ele ficou guardado. Aí eu fico pensando: meu Deus, o que Deus ele fez? Para guardar um homem que é o seu servo, usou Herodes, colocou 16 soldados para ficar ali vigiando Pedro, para que ninguém pudesse lá de fora entrar na cadeia e pudesse apedrejar ele. Deus ele estava guardando. O Pedro não estava preso sendo oprimido, mas ele estava sendo guardado por Deus, e Deus estava usando esse mecanismo para que ele ficasse seguro. Consegue compreender isso? Tá? Porque, não sei se você sabe, mas para o meu Deus não existe cadeias, não existe algemas, não existe correntes que sejam fortes o suficiente que Deus ele não possa quebrar. Sabia disso? Então, cadeias, algemas na mão de Pedro, para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Mas eu quero que você agora comece a entender. O Pedro, ele está guardado dentro de uma prisão, e a igreja que Pedro pregava, ela estava triste. E era normal, porque o seu líder, ele estava lá dentro da prisão, e o rei Herodes tinha por intenção, entenda isso, o rei Herodes tinha por intenção no outro dia levar Pedro para matá-lo. E sabe o que a igreja ela estava fazendo? Porque, entenda uma coisa aqui essa noite, em um momento de dificuldade, você vai ter duas opções a qual você pode fazer. Dificuldade. Todos nós passamos por dificuldades na vida. A primeira opção é você se desesperar diante dos problemas. Diante das dificuldades você pode perder a cabeça, se desesperar e às vezes fazer uma loucura. Você tem essa opção. Mas a segunda opção diante de uma dificuldade, sabe o que é? Pastor, o que eu posso fazer diante de um problema e uma dificuldade? Bem simples. Orar. Pastor, diante de um problema, diante de uma dificuldade, se eu orar, pode acontecer algum milagre na minha vida? Pode. Sabe o que essa igreja ela se colocou para fazer? Orar. Eles não poderiam fazer nada. Eles não poderiam, por exemplo, reunir um grupo de jovens e homens da igreja e falar assim: não, nós vamos na marra, tirar o Pedro lá de dentro da prisão. Não dava. Estava bem guardado o Pedro. E eu entendi um tempo na minha vida que tem algumas coisas na nossa vida que são possíveis. E as coisas possíveis, eu tomo uma atitude e Deus ele me ajuda e aquilo é resolvido. Coisas possíveis, se eu levantar da minha cama, levantar do meu sofá, tomar uma atitude, Deus me ajudando, aquilo vai se resolver. Mas a própria Bíblia fala que as coisas impossíveis, elas não são para os homens. As coisas impossíveis, só Deus pode resolver. Diante de algo impossível, isso aqui eu concordo. Nós só temos a oração como arma poderosa para que o milagre aconteça. E essa igreja, ela não esperou. Sabe o que ela foi fazer? Dobrou o seu joelho
e começou a orar pela vida do seu líder e do apóstolo Pedro. Eu não sei se você sabe, mas a oração, ela estremece céus, terra e inferno. Sabia disso? A oração é a arma mais eficaz que um homem pode usar nessa terra. Nós estamos aí assistindo um jornal sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E às vezes eu assisto, e toda vez que eu assisto, o jornal relata que a Rússia está usando uma arma nova. Que a Rússia tem armamento agora, estão usando agora uma arma com a tecnologia, e essa tecnologia consegue andar não sei quantos 1000 quilômetros para atingir o alvo. Ele lança daqui e ela anda mais de 1000 quilômetros, e se você tentar bloquear ela, ela desvia dos outros mísseis, mas ela atinge o alvo. A guerra da Rússia e da Ucrânia, existem armas que são poderosas. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nenhuma arma que tem se usado hoje na guerra, nenhuma arma com maior tecnologia que ela tenha, ela pode se comparar à oração. Sério, pastor, sério. A oração, ela não é algo que atinge um alvo apenas com alguns metros ou quilômetros de distância. Eu não sei se você sabe, mas a oração, ela tem o poder de eu dobrar o meu joelho aqui nessa igreja, no bairro Socialista, e eu orar por uma pessoa que está do outro lado do mundo, vamos colocar o Japão, orar por essa pessoa, e sabe o que acontece? Essa oração, ela passa por o outro lado do planeta Terra e atinge o alvo, aquele alvo que eu estou aqui orando e intercedendo pela vida daquela pessoa que está lá do outro lado do mundo, e essa arma é poderosa para sair daqui e ir até lá. Aí nós ficamos pensando essa noite, pastor, se essa arma é tão poderosa, por que nós não usamos tanto ela? Porque vou ser bem sincero com você, se o Putin, que é lá o presidente da Rússia, tivesse uma arma que ele falasse assim, não, agora essa daqui eu vou usar, e essa daqui eu só vou usar porque essa é suficiente para acabar com a Ucrânia, eu tenho certeza que ele usaria. Mas ele fica mudando porque não é tão bom o suficiente. E eu que sou crente, você que é crente, temos essa arma à nossa disposição. Quer milagre? Quantos quer milagre? Levanta a mão em nome de Jesus. Conselho: use a arma da oração para alcançar os teus milagres, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Essa igreja usou essa arma. E uma coisa que eu entendi um tempo na minha vida é que Deus, ele ouve a oração do povo dele. Deus, ele ouve. Quando o seu povo se coloca em humilhação e humildade para clamar ao Deus do céu, pode ter certeza, Deus, ele ouve. Tu sabe por que muitas pessoas, elas não vivem uma vida de milagre? Sabe por quê? Porque elas não oram. Não oram. Ou então é aquele crente que nós costumamos chamar do crente 6 horas. Pastor, qual seria o crente 6 horas? Não sei se você conhece, pode ter algum aqui no nosso meio, mas aquele crente que todo irmão que ele encontra, ele fala assim: irmão, 6 horas por mim, irmão. Irmão, 6 horas por mim. Irmão, 6 horas por mim. E ele nunca se coloca para orar por ele mesmo. Por ele mesmo. E uma coisa que eu quero que essa igreja entenda essa noite, que eu e você não devemos depender da oração de outras pessoas. Nós temos livre acesso ao trono de Deus, para que em qualquer momento que nós dobrarmos o nosso joelho, nós estamos aí diante do Rei da Glória, diante da face do nosso Deus. Nós temos esse acesso. Nós temos esse acesso. E eu quero que você entenda que se nós praticarmos esse acesso, sabe o que acontece? Milagres da parte de Deus vêm sobre a nossa vida. Sabe o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre anjo? Nós somos uma igreja, não tem aquelas papagaiadas aqui na nossa igreja de falar assim: irmãos, tem um anjo ali na porta, e esse anjo é o Miguel, esse anjo é isso e aquilo, e nós o adoramos. Não, nós não adoramos os anjos,
mas nós cremos nos anjos, e nós cremos naquilo que a Bíblia diz sobre eles. Quando você lê a Bíblia, você entende que os anjos, pela Bíblia Sagrada, eles são nossos conservos. Conservo, pastor, o que seria conservo? Você é servo de Deus, você pode dizer amém para Jesus? E os anjos são teus servos, a Bíblia fala sobre isso. E como conservos nossos, pela Bíblia Sagrada, eles são responsáveis em trazer da parte de Deus mensagens, milagres, bênçãos. Pastor, os anjos são responsáveis? São. Mas todas as vezes que eu vejo, por exemplo, anjos de Deus descendo do céu para entregar algum milagre para algum personagem da Bíblia, sempre aconteceu depois da oração. Sério, pastor? O anjo só desce depois da oração? Porque até mesmo anjo é para entregar resposta. E eu não sei se você me compreende, mas só tem resposta quem pergunta e fala. Não tem como eu ter resposta de alguma coisa se eu espiritualmente sou mudo. Porque uma coisa que nós temos que entender no plano espiritual é que Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Por mais que você possa falar dessa forma, mas pastor, Deus, Ele sabe de todas as coisas, então eu não preciso falar. Quem disse? Quem disse? Eu volto a um texto na Bíblia, que é o livro de Gênesis. Depois que Adão com Eva comem do fruto proibido, comeu lá, volta a tua cabeça lá no Gênesis, comeram do fruto proibido. A Bíblia fala que as escamas caíram dos olhos de Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus, e agora eles foram se esconder. A Bíblia fala que toda tardezinha, na viração do dia, Deus vinha no jardim do Éden conversar com Adão. No momento que Deus pisa os seus pés no jardim do Éden, sabe o que acontece? Adão se esconde. Adão se esconde. E pode parecer brincadeira saindo da boca de Deus, mas Deus, Ele grita no jardim: Adão, aonde você está? Pode parecer brincadeira. Como é que um Deus onisciente, se você entender os três atributos de Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Em outras palavras, quando fala que é onisciente, Ele pode sondar todos os corações e todas as mentes. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Todo o poder está nas mãos de Deus. E Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Aí um Deus que sabe todas as coisas e está em todos os lugares, pergunta no jardim: Adão, onde você está? Sabe o que Deus queria nos ensinar? Ele queria ouvir apenas a voz de Adão. Ele queria apenas ouvir Adão dizendo: estou aqui, Senhor. Como aconteceu? Comi do fruto proibido, percebi que estava nu, me envergonhei e fui me esconder, Senhor. Sabe o que nós entendemos? Se você quer viver milagres pelo poder da oração, então ore, então clame, então fale com Deus. Mateus 7,7. Aquele que pede, o que acontece? Você não conhece Mateus 7,7? Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate na porta, ela vai. Pode ficar mais bonito. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate na porta, ela vai. Num texto falando sobre oração. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate na porta, ela se abre. Aí sabe o que acontece? Que pessoas não recebem milagre, não pede, não busca e não bate na porta. Pode ter certeza.
Milagres não acontecerão na tua vida se você não os buscá-los. Não acontecerão. Essa igreja aqui de Atos 2 orou. E eu quero que você entenda essa oração aqui, ó. Orou de uma forma incessante. Tu sabe o que seria orar de uma forma incessante? Deixa eu dizer essa noite. É orar até que Deus ele faça alguma coisa. É orar até que Deus lhe dê uma resposta. Ela pode ser sim ou pode ser não. Mas a oração incessante é aquela oração perseverante. Que você ora, uma hora Deus ele vai responder. Tu sabe qual é a diferença dos vencedores e dos perdedores? Os vencedores, eles oraram, e muitas vezes durante alguns dias eles ficaram tristes porque o milagre não estava vindo, mas eles continuaram orando, eles continuaram perseverando. Chegou um dia que a perseverança na oração fez nascer o milagre que Deus queria entregar na vida deles. Pastor, e os perdedores? Oraram, mas chegou dias que eles se entristeceram, e sabe o que eles fizeram? Eles pararam de orar. E quando você para de caminhar, quando você está numa corrida, e você para, você assinou o papel de desistência. Eu não sei se você sabe, mas quando você desiste, você não é digno de estar entre os vencedores. Não vai estar, essa é a verdade. Mas se você desiste, jamais você vai segurar um troféu dizendo assim: cara, eu venci a corrida. Por quê? Porque eu desisti. Não. Os desistentes nem aparecem na lista daqueles que transpassaram a linha de chegada. É a mesma coisa, por exemplo, a caminhada cristã. Tem 15 anos que eu caminho com o Senhor Jesus. 15 anos. E às vezes eu encontro algumas pessoas que me conheciam antes de eu ter entregado minha vida para Jesus, e algumas fazem essas perguntas assim: e aí, Sansão, tu tá na igreja ainda? Aí eu fico assim meio boiando. Estou na igreja, com certeza. Existe um lugar melhor para estar? Mas por que essas pessoas têm algumas experiências de outras, que às vezes caminharam 2, 3, 4 anos, sabe o que aconteceram? Desviaram da fé, foram para o mundo, uns morreram, outros Deus deu misericórdia e oportunidade para voltar de novo. Eles ficam pensando que a caminhada cristã é dessa forma. Não, a pessoa só passa um tempo, aí depois ela sai. Mentira! É possível nós caminharmos com Jesus, e essa é a minha linha de pensamento. Quando eu aceitei Jesus, há 15 anos atrás, eu só tinha um plano, e era apenas o plano A. Eu não tinha, por exemplo, um plano B de falar assim: não, eu vou aceitar Jesus e andar 4 anos com Jesus, depois eu dou uma desviadinha e depois eu volto. Não. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu disse dessa forma: Deus, é só um plano. Eu vou te servir ou até Jesus arrebatar a igreja, ou até eu morrer. Uma das duas coisas vai acontecer. Mas eu quero concluir a minha caminhada cristã. E sabe o que eu descobri um tempo na minha vida? Que eu só concluo a minha caminhada cristã se a minha base, o meu alicerce, for uma arma chamada oração. Sabia disso? Se a minha caminhada não tiver oração, eu vou ser como os outros, que o vento soprou, que as tempestades vieram, e sabe o que aconteceu? A casa espiritual deles caiu. Por quê? Porque não tinha base. Porque não tinha base. Então nós estamos aqui diante de um milagre poderoso. Pastor, o que aconteceu quando a igreja se prontifica a orar? Pastor, o que acontece? Deus, ele move céus e move terra. Pastor, Deus, ele move céus e terra? É. Deus, ele entra no curso da natureza. Sabia disso?
Pastor, me prova que Deus ele faz isso tudo através da oração. Por exemplo, só para você entender que o nosso Deus é tão poderoso. Mas um certo dia Josué, com o exército de Israel, estava na guerra e na batalha. E eles estavam pelejando durante o dia. E a Bíblia conta a história, fala que já ia entardecendo e ia chegar a noite e aquela batalha ainda não tinha se concluído. E sabe o que aconteceu? Josué decide orar a Deus, para que Deus desse um tempo a mais de batalha, para que eles pudessem vencer o inimigo deles. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus ouviu a oração de Israel, de Josué, e a Bíblia diz assim: e Deus fez com que o sol parasse no lugar aonde ele estava, e não se abriu espaço para a noite vir. Enquanto Israel estava na batalha, lutando contra os seus inimigos, enquanto a batalha não acabou e Israel venceu, o sol continuou no mesmo lugar, dando claridade para que Josué, com o exército de Israel, pudesse ali vencer aquela batalha. Eu fico pensando, meu Deus, um Deus que mexe em sol por causa de uma oração. O que seria uma cura que você precisa? Não é nada para Deus. O que seria uma porta aberta que você precisa? O que seria um milagre de libertação que você precisa? O que seria uma casa que você ora para Deus? O que seria um automóvel que você ora para Deus? Não é nada. Um Deus que toca na natureza para que um servo dele possa cumprir sua missão. Os nossos milagres aqui, eles são pequenos para um Deus que é muito grande e pode fazer na nossa vida. Você pode dizer um amém para Jesus e receber isso? Tá bom? O Pedro, para concluir aqui, para a conclusão, sabe o que aconteceu quando aquela igreja orou? A Bíblia fala que o Pedro, olha só, o Pedro ele estava guardado dentro de uma cela e 16 soldados vigiando ele. Ele poderia estar amedrontado. O Pedro poderia estar olhando aquela cena e falar, meu Deus, e agora? Ele poderia estar oprimido. Mas sabe o que o Pedro estava fazendo dentro da cadeia? Você não sabe? Vou te dizer. Ele estava dormindo. Pastor Pedro estava dormindo entre 16 soldados guardando ele e sabendo que no dia seguinte ele iria morrer. É porque o texto fala isso, que no dia seguinte o Herodes ia pegar ele para matá-lo. E ele estava dormindo. Sabe o que faz uma pessoa dentro de uma cadeia, com 16 soldados o vigiando, sabendo que no dia seguinte o rei vai mandar matá-lo, e ele conseguir dormir ainda? Sabe o que faz uma pessoa fazer isso? Confiança em Deus. Apenas isso. Saber quem é o Deus a qual ele serve, e entender que o Deus a qual ele serve tem poder para fazer todas as coisas. E o que seria o Deus dele tirar ele lá de dentro daquela cadeia? Não seria nada. Não seria nada. Então é por isso que ele não perdeu o sono. Ele coloca lá, se tivesse um travesseirozinho dentro da cela, ele coloca aquele travesseirozinho, coloca a cabeça dele e agora vai dormir e descansar. Sabe o que proporciona isso hoje na vida de crente? A presença do Espírito Santo. Tem um texto na Bíblia onde é uma promessa para crente e para filho. Quantos filhos nós temos aqui? Dá um glória a Deus para Jesus aí. Tu é filho, né? Existe uma promessa que o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo dessa forma, que Deus, ele concede para os seus filhos a paz que excede todo entendimento. Você pode receber ela e dizer amém para Jesus? Tá bom? A paz que excede todo entendimento. Quando o texto bíblico fala sobre paz que excede todo entendimento, nós podemos pegar Pedro como exemplo. Porque a paz que excede, ela excede o entendimento humano. Em outras palavras, é assim, olha, os homens não entendem porque servo de Deus passa por momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de prova, e eles conseguem ficar tranquilo.
sorriso no rosto, louvando na igreja. Os vizinhos não entendem porque o crente coloca o sonzão lá, coloca lá, anda sofrendo, está passando uma prova doida e o crente está adorando a Deus. Sabe o que é isso? A promessa da paz que excede todo entendimento. Você pode ver essa paz na vida do apóstolo Pedro. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele proporciona isso. É por isso que é bom servir Jesus. O único arrependimento que eu tenho é não ter entregado minha vida para Jesus antes. Mas não existe outra coisa melhor no mundo. As pessoas, elas podem procurar nas coisas do mundo uma felicidade. Alguém pode procurar na mesa do bar uma felicidade. Alguém pode procurar nas drogas uma felicidade. Alguém pode procurar na prostituição, procurar nas amizades uma felicidade, mas não vai achar. Quando acha momentâneo. Sabe o que é felicidade momentânea? É aquela felicidade que dura momento. E muitas das vezes o momento da felicidade é quando, por exemplo, você tem dinheiro no teu bolso. Um peão lá no mundo com dinheiro no bolso, ele tem muitos amigos à sua volta. Sabia disso? Agora deixa ele ficar liso. Todos os amigos, cada um vai para um lado e ninguém mais aparece. Mas naquele momento que você tinha um dinheirinho, os teus amigos estavam lá contando piada, se alegrando, e você teve aquela alegria momentânea. Acabou aquele momento. Como eu conheço, como um pastor, dezenas de casos, a pessoa não tem dinheiro para comprar uma marmitex. A pessoa não tem dinheiro para comprar o leite do filho. Aí bate aquela consciência: o que que tu fez? O que que tu fez? Aí sabe qual é a diferença hoje de Cristo? Isso é a experiência de quem tem o Espírito Santo. O crente, ele passa também por momentos de dificuldades. Eu não vou te dizer que o crente, a vida dele é uma vida só de rosas. Não, tem espinhos. Mas o crente, ele passa por momentos de dificuldades, ele passa por momentos às vezes de enfermidade dentro do seu lar. Mas existe uma confiança no seu coração em um Deus que pode a qualquer momento fazer um milagre ali naquela história. A qualquer momento Deus, ele pode dar uma ordem para um anjo e falar: anjo, vai lá, leva a resposta para esse meu servo. Essa é a nossa confiança. O Pedro estava dormindo, descansando. Quer um conselho hoje de Deus para a tua vida? Descansa em Deus. Pastor, descansa em Deus. O apóstolo Pedro estava descansando. Acho que é por isso que ele cita um verso na Bíblia, está lá no livro de Pedro, nos aconselhando dessa forma. Ele fala assim: olha, não vos inquieteis por coisa alguma. Aí ele termina dizendo assim: mas antes de tudo, leve diante do Senhor as vossas petições, através da súplica e da oração. Opa! O apóstolo Pedro, ele fala assim: não se aquiete, não fique inquieto por coisa nenhuma. As suas ansiedades, leve diante de Deus. Através da oração e da súplica, Deus, ele vai resolver. Tá bom? Ele estava descansando. Terminando aqui a história. O anjo do Senhor, ele entra dentro daquela cadeia. A Bíblia fala que um clarão de luz brilha dentro da cela de Pedro. Quando ele acorda, ele pensa que está sonhando. Ele estava babando, dormindo, que ele pensa que ele está sonhando. Ele fala, a Bíblia dá essa referência, pensa que o Pedro, ele acorda assim meio sonâmbulo, vendo aquela cena, um homem, um anjo dentro da cela, batendo nele, falando assim: ei, levanta, pega a tua capa, coloca a tua sandália, vamos sair daqui? Aí ele olha para o braço dele, as algemas não estão mais cadeadas, olha para os pés, não tem mais cadeado, tudo quebrado. E a Bíblia fala que o Pedrão agora, ele segue aquele anjo, e o anjo agora sai
da cela de Pedro, dentro da penitenciária, dentro da cadeia, rumo à porta da frente. A primeira menção da porta que abre sozinho. Quando você for no shopping, quem vai lá no shopping, lá tu vai, quando chega na porta, ela abre sozinha, mas é sensor. Mas a primeira menção de uma porta abrindo sozinha é em Atos capítulo 12. A Bíblia fala que quando Pedro, ele chega na porta que dá acesso fora da penitenciária, sabe o que acontece? Ela se abre sozinha. E o Pedrão sai para fora. Isso é Deus ou não é na vida de uma pessoa? É Deus. É Deus. Mas eu quero que você possa trazer esse princípio para a tua vida. Todo o milagre que Pedro presenciou, do anjo das cadeias quebrando, foi através de um grupo de pessoas que estavam reunidas lá na casa de uma mulher chamada Rod, clamando ao Deus dos céus e pedindo: Deus, liberta Pedro. Deus, não deixa o Pedro morrer. A oração tem muito poder. Tem pessoas aqui como eu. Sabe por que Deus, Ele nunca permitiu de eu morrer? Tem um rapaz aqui que andava muito comigo quando eu não era crente. Ele está sentado ali. E ele sabe disso, que eu era um dos mais azarados no meio dos nossos amigos. Quando nós saíamos para algum lugar, toda a confusão começava comigo. Não é verdade? Nós ia lá para um espaço musical lá no Jorge Teixeira. Se nós começássemos uma confusão, sempre era comigo que começava a confusão. E quantos livramentos de morte Deus Ele me deu. Depois eu fui entender, depois que eu aceitei Jesus, que o diabo ele tentava de todas as formas tirar a minha vida. Primeiro, porque o diabo sabia do plano e do projeto que Deus ele tinha na minha vida, e ele queria já neutralizar por ali. Mas segundo, eu tenho uma vozinha que hoje ela está quase com uns 80 anos de idade. Mas a minha vozinha, ela foi uma mulher que eu acompanhava ela no tempo que eu morava com ela, para uma igrejinha bem simplesinha de madeira. E lá nessa igrejinha, eles tinham um costume de, ainda antes de começar o culto, alguém pegava o microfone e ficava orando em voz alta, orando. Era a cultura da igreja na época. E lá naquela oração, minha avó fazia isso constantemente. Ela chegava cedo, dobrava o joelho, pegava o microfone e ficava orando. E o som da caixa amplificada ia lá na rua. Quantas foram as vezes que quando eu não estava lá, mas eu passava na frente da igreja, eu ouvia a minha vozinha orando dessa forma: Senhor, guarda a vida do Sansão, glória a Deus, glória a Deus. Guarda a vida do Menezes, glória a Deus. Aí ela citava o nome dos filhos dela todinho, citava o nome de um monte de gente. Depois de um tempo eu descobri, sabe o que é? A oração de uma senhorinha que era minha avó tinha um poder de me livrar do espírito de morte quando ele queria me pegar nos lugares onde eu estava. Quantas pessoas elas têm livramento de morte porque alguém está orando por essa pessoa? Quantas pessoas? Se não fosse a oração de uma pessoa intercedendo, ela falou assim: Deus, dá chance, Deus, não deixa acontecer. O diabo já tinha passado o cerol. Mas existe alguém orando pela tua vida. Existe alguém. Então nós temos que valorizar esse poder que existe na oração, no nome do Senhor Jesus. Valorizar. Porque ela tem poder para neutralizar aquilo que o diabo tem de plano. Sabe qual era o plano do diabo para Pedro? No outro dia seguinte, a sociedade da época apedrejar ele e matá-lo. Mas Deus não tinha esse plano para Pedro naquele dia. O plano para Deus, para Pedro naquele dia, era ele continuar ainda fazendo a obra de Deus através do líder da igreja daquela época. Em nome do Senhor Jesus, essa noite, eu quero que nós nos colocamos debaixo de oração para nós alcançarmos milagres na nossa vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.
E essa noite eu não sei se você sabe, mas o Deus que recebe orações está nesse lugar, tá bom? Em nome de Jesus. O Deus a qual é digno de ser adorado e ser louvado está nesse lugar. E eu quero que você fique de pé essa noite no nome de Jesus. Fique de pé, glória a Deus.